Olá, o Sim Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: concorrência entre postos faz gasolina estar abaixo dos R$ 3,00 aqui em Linhares. Polícia procura assassino de lavrador em Soretama. Toma posse a nova diretoria do Conselho da Pessoa Idosa aqui do município. E hoje é dia da nossa coluna Economia e Negócios dentro do nosso telejornal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de ser surpreendido com a alta dos preços dos combustíveis, o linharense acaba de ganhar um alívio, pelo menos por enquanto. A concorrência entre os estabelecimentos da cidade tem levado o consumidor a pagar menos de R$ 3,00 pelo litro da gasolina, que há poucos dias beirava a casa dos R$ 3,50. O movimento neste posto foi intenso durante todo o dia. Todo mundo em busca da economia de alguns centavos no litro da gasolina. Depois de seguidos reajustes, enfim, em Linhares, a gasolina baixou de preço. A concorrência entre os postos levou a uma redução significativa nos preços dos combustíveis aqui em Linhares nos últimos dias. A gasolina, que chegou a bater na casa dos R$ 3,50 no final de janeiro, agora pode ser encontrada a R$ 2,99. Um alívio para o bolso de muita gente. Anima a gente até mesmo a gastar mais um pouco, andar um pouco a mais, né? Dá um alívio no bolso. Alívio sim, com certeza, no bolso. Nesse tempo de inflação alta, hein? Muito alto. Aí não compensa não. O preço que estava antes. Tem que aproveitar a promoção. Aproveitar agora e colocar, encher o tanque, né? Essa redução aí deu para animar um pouquinho? Deu bastante. Um alívio depois de tanta alta, né? Verdade, animou um pouquinho, né? A pressão no bolso diminuiu. O fator concorrência tem estado a favor do consumidor linharense. Há alguns anos a cidade era conhecida por ter a gasolina mais cara do Espírito Santo. Hoje, a situação é inversa. Aqui em Linhares, o preço do litro do combustível tem estado abaixo dos praticados na maioria dos municípios capixabas. Para o PROCON municipal, a concorrência entre os postos, desde que preservada a qualidade do produto que chega ao consumidor, é positiva. O PROCON vem acompanhando essas pesquisas desde janeiro deste ano, né? E vendo as variações de preço. A concorrência ela é sempre legal. Para quê? Porque ela estimula o consumidor a procurar ali quem tem o melhor preço, não só o melhor preço, mas também a qualidade do produto que está sendo ofertado para ele. Então, a partir do momento que o fornecedor tem essa consciência e pratica esse tipo de concorrência limpa, ele atrai o consumidor para o lado dele e o consumidor ali adquire, né, um produto com um preço bom e uma qualidade essencial. O diretor do PROCON alerta para que o consumidor fique atento ao combustível que está sendo colocado no tanque. Se necessário, ele tem o direito de pedir o teste da proveta, que mede a porcentagem de etanol misturada à gasolina. A quantidade de combustível também pode ser comprovada através do teste solicitado pelo consumidor. O teste tem como base uma medida padrão de 20 litros, estabelecida pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, cuja diferença máxima permitida é de 100 ml para mais ou para menos. Pois é bom lembrar que desde o dia 16 deste mês o percentual de etanol anidro misturado à gasolina comum subiu de 25% para 27% em todo o Brasil. A determinação é do Ministério da Agricultura. A ideia é reduzir as emissões de gás carbônico e, consequentemente, o efeito estufa. Claro que há também o interesse econômico e financeiro por parte da indústria alcooleira. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Genemário Dias de Souza, 36 anos de idade. Ele foi morto a pauladas no dia 12 de fevereiro de 2013, no bairro Salvador, em Soretama. Segundo as investigações, Genemário morava com uma pessoa identificada como Gilberto da Silva Muniz, 37 anos. Gilberto, aparece a foto dele aí na tela. Os dois eram lavradores e após uma noite de bebedeira, eles começaram uma confusão por causa de um botijão de gás e Gilberto acabou matando a vítima a golpes de madeira. Genemário chegou a ser socorrido, levado aqui para o Hospital Geral de Linhares, mas acabou morrendo. O autor do crime fugiu da região e a polícia agora está à procura dele. A foto é do Gilberto, então a foto que aparece na tela é do Gilberto, suspeito de matar o colega. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dele pode ligar para o telefone 181 da Polícia Civil ou para a Delegacia de Polícia Civil de Soretama, 3273-1844. Quinta-feira é dia da nossa coluna Economia e Negócios. Já está conosco o nosso consultor financeiro, Abel Fiorotti.
Pois é, Abel, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Sempre um prazer estar aqui, abrilhantando o Sim Notícias com a nossa coluna. Tá, joia. Antes da gente entrar no assunto de hoje da nossa coluna, vamos dar uma pincelada na gasolina. Você viu aí que o fator concorrência tem contribuído e colaborado com o linharense, né? Exatamente. Depois de tantas notícias ruins, né, a gente está recebendo uma notícia boa, né, de acirramento de concorrência e diminuição do preço da gasolina, que é uma novidade, né? Porque se você analisar de forma coerente, o preço do petróleo caiu substancialmente a nível internacional. E no Brasil, jogou contra a corrente, aumentando os preços da gasolina devido a aumentos que foram represados anteriores. Então, é uma surpresa agradável e fica sempre aquela dica, o consumidor deve sempre pesquisar as melhores ofertas. E que se tem postos que estão diminuindo o preço, consequentemente a demanda, ou seja, a procura por esses postos deve aumentar substancialmente, até porque você, consumidor, tem que brigar e buscar valorizar o seu dinheiro. Abel, no mercado, no mundo capitalista, essa questão o consumidor é que tem o poder na mão, na verdade, né? Porque, enfim, se ele deixar de comprar determinado produto, esse produto tem que baixar de preço. Exatamente. Quanto maior a concorrência, quem é beneficiado com a concorrência? O consumidor. Quando você tem mercados monopolistas ou oligopólios, onde poucos players, ou seja, poucas empresas controlam aquele mercado, o poder de barganha do consumidor fica menor. Então ele acaba tendo que se sujeitar aos preços que a indústria, o comércio, enfim, as empresas que atuam naquele mercado determinam. Quando o mercado é muito concorrido, a oferta aumenta e até para poder ter competitividade, esses competidores têm de diminuir preço. E aí a barganha do consumidor fica maior. Por isso aquela dica de sempre pechinchar, de pesquisar as melhores ofertas, sempre está em voga. Então você, consumidor, deve sempre buscar a melhor oferta. Na época de crise, essa dica fica ainda mais prudente na sua vida, porque você tem que buscar as melhores ofertas. Então, aquele planejamento de buscar e pesquisar, ele tem de ser sempre feito. É o dever de casa que você, consumidor consciente, deve fazer constantemente. Tá aí, dicas valiosas. Abel, agora vamos ao nosso assunto de hoje, o assunto principal. Você tem dicas de economia para criança. Criança também pode economizar? Pois é, o tema de hoje da nossa coluna é educação financeira para crianças. A educação financeira ela é pertinente na vida de nós a qualquer idade. Nunca é tarde para você começar a se programar e buscar uma independência financeira. Mas o fator tempo, ele conta consideravelmente. Se a gente for fazer uma analogia com uma corrida, a corrida para a independência financeira não é uma corrida de 100 metros, onde o que vale é a velocidade. A corrida para a independência financeira, se a gente for comparar e fazer uma analogia, é como uma maratona. Ou seja, quem ganha maratona não é quem tem maior velocidade, é quem tem a maior regularidade. Então, quanto antes você começar, melhor. Então, a dica de hoje vai para você pai, vai para você mãe. Sentar com seus filhos em casa e, desde novo, organizar e explicar para seu filho ou sua filha o como lidar com as finanças. Porque, independente da profissão que aquela criança for seguir, ela vai lidar com o dinheiro, concordam? Qualquer profissão que uma pessoa for seguir vai lidar com o dinheiro, seja jornalista, seja advogado, seja médico, seja, enfim, qualquer profissão que sua criança for seguir, ela vai ter de saber lidar com o dinheiro. Então, não importa a quantidade, né, Abel? Se é muito ou pouco dinheiro. Exatamente. Né? O que importa é administrar eficientemente aquele orçamento. Então, existem algumas dicas que a gente quer deixar aqui. Desde novo, já passar a importância de discutir finanças com seus filhos, em casa, na sala. Uma dica importante: comprar e estimular jogos que estimulam o desenvolvimento. Por exemplo, banco imobiliário, jogo da vida, que desde novo a criança já vai desenvolvendo habilidades de como administrar recursos financeiros, investimentos, enfim. Subsídios que vão dar suporte para ele ser uma pessoa equilibrada e financeiramente estável, quando assim tiver adulto. Outra dica: institui em família o sistema da mesada. O que é isso? Desde novo, estabelecer um orçamento, que seja R$10, que seja 20, não importa, vai depender de cada família, mas a criança já vai saber administrar desde novo aquele recurso, sabendo que ela tem um limite e desde novo sabendo que os recursos são limitados. Apesar de muitas vezes as necessidades do ser humano serem ilimitadas, nós temos que saber que os nossos recursos são limitados. Então, desde novo, a criança vai sabendo que os recursos são limitados e que existem limites. Se ela quer atingir, ter um desejo de adquirir e comprar alguma coisa, ela vai ter que se programar. Então, desde novo, ela vai se programar dentro do valor que ela recebe de mesada para poder adquirir. Por exemplo, a criança quer comprar um jogo, a criança quer, muitas vezes, fazer um brinquedo.
ela vai se programando para comprar aquele brinquedo de acordo com o valor da mesada. Então são dicas importantes para você, pai, para você, mãe, conversar com o seu filho. Tire lá 10, 20 minutos do seu dia e comece a incorporar isso na rotina familiar. Que isso com certeza vai trazer benefícios futuros imensuráveis para criarmos cidadãos adultos financeiramente responsáveis. Com isso, consequentemente, nós vamos contribuir com toda a sociedade, porque quando nós temos cidadãos financeiramente responsáveis, a gente está no primeiro passo de criar uma nação financeiramente também responsável. Maravilha, dicas valiosas. Só para a gente finalizar, o que você está querendo dizer é que, por exemplo, a criança que tem o desejo de comprar um determinado produto, é melhor o pai ir dando aos poucos o dinheiro que ele possa comprar do que dar de uma vez o presente? Seria mais ou menos isso? Com certeza, porque se você pega e já supre de uma maneira logo efetiva aquela necessidade da criança, ela vai achar o quê no subconsciente dela? Não, tudo é fácil, alguém sempre vai vir e vai resolver. Quando fica adulto, não é bem assim. Você tem que se programar, tem que se programar, tem que trabalhar, tem que se planejar. Então, desde novo, a criança já vai embutindo isso, né, na sua personalidade, enfim, ela já vai crescendo sabendo que para conseguir atingir seu objetivo, ela vai precisar se programar e se organizar. Tá, joia. Abel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, trazendo essa dica valiosa. Na próxima terça-feira, de novo, aqui com a gente, tá? Exatamente. Toda terça e quinta estaremos sempre aqui nesse espaço. Agradecemos aí a oportunidade. Tá, joia. Abel Fiorotti, nosso consultor financeiro da nossa coluna Economia e Negócios. Na próxima terça-feira tem mais uma dica importantíssima para você. Vamos agora à previsão do tempo para toda a região nesta sexta-feira, né? A sexta-feira será de tempo nublado em toda a região. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 21 e 34 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 35. São Mateus, a variação entre 22 e 33 graus. Já em Vitória, mínima de 21, máxima também de 32 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Real Noroeste, nosso representante na Copa do Brasil, cai logo na estreia e é eliminado da competição. A gente já volta. A Avenida Guerino Gilberti, no bairro Conceição, importante via de ligação dos bairros Juparanã, Três Barras e Conceição ao centro da cidade, ficou fechada durante boa parte desta quinta-feira. O motivo foram reparos na via. A interdição parcial da Avenida Guerino Gilberti, um dos principais acessos ao centro da cidade, começou logo cedo e durou praticamente toda esta quinta-feira. Neste ponto, por causa do corte de uma árvore, houve a interdição e os motoristas tiveram que usar a contramão para seguir em frente. O trabalho terminou no meio da tarde. Já neste outro trecho, a interdição durou todo o dia. Funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura de Linhares realizaram o conserto do calçamento na avenida. Como há um declive no local, a água da chuva acaba por arrancar os blocos e o risco de acidente se torna maior. Os operários recolocaram os blocos de concreto no lugar e ainda fizeram reparos no bueiro, para onde boa parte da água da chuva é escoada. Os trabalhos foram concluídos no final da tarde. A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira em Colatina um homem foragido da justiça e com uma extensa ficha criminal. Ele estava foragido da penitenciária de Viana, na Grande Vitória. A prisão foi feita na noite de ontem por policiais militares no bairro Honório Fraga. O serviço reservado da PM do 8º Batalhão obteve informações que esse homem, fugitivo da penitenciária de Viana e com uma extensa ficha criminal contendo passagens inclusive por tentativa de homicídio, estupro, sequestro, roubo, furto e falsidade ideológica, estava no bairro. Foi feita uma diligência por horas que culminou com a prisão do criminoso, que chegava a utilizar 4 nomes diferentes para cometer os crimes: Rogério Viana Frois, Fabrício Barcelos Garcia, Fabrício Vacio Garcia, sendo que seu nome verdadeiro é Fabrício Jacinto Garcia. A policiamento reservado da Polícia Militar recebeu a informação de que havia um indivíduo foragido do sistema penitenciário que dava vários nomes, circulando aí há pouco tempo na cidade de Colatina e no bairro Honório Fraga, né? Daí as viaturas de área fizeram buscas, inclusive logrando êxito em achar o indivíduo e abordar. No momento da abordagem, o indivíduo que ele dava 3 nomes diferentes em todo esse período, ele deu mais um 4º nome, né, para tentar driblar aí a ação policial. Mas de posse de várias informações de que ele tem várias passagens, inclusive dava vários nomes, os policiais aí detectaram que era um indivíduo em questão que tinha vários mandados por homicídio, estupro, roubo, furto,
falsidade ideológica, vários crimes. Então, conduziram o indivíduo aí até o DPJ aí. Bom, na hora da abordagem, ele foi encontrado em casa, estava chegando no bairro, como é que aconteceu a situação? Ele estava passando no bairro, né? Segundo informações, ele estava num ônibus, né? E foi abordado, né? Daí se sucedeu toda essa ação policial aí. Mesmo assim, ele tentou dar um outro nome ainda para tentar aí ludibriar os policiais. Tentou dar um quarto nome ainda, diferente de todos os outros, entendeu? Para tentar ludibriar aí, mas não conseguiu. Cheio de artimanha, né? Vamos conferir a cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 445 a saca. Arábica 7, R$ 317. Conilon tipo 7, cotado a R$ 293 a saca. E o Real Noroeste estreando na Copa do Brasil, infelizmente ficou na estreia, né? O time foi goleado pelo Criciúma de Santa Catarina e eliminado logo no comecinho da Copa do Brasil. O Altemar Félix, o nosso cronista esportivo, é quem tem essas informações. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, coisas do futebol capixaba. O Real Noroeste se despediu em casa ontem da Copa do Brasil e caiu de 4, perdeu de 4-1 para o Criciúma no estádio José Olímpio da Rocha. Jogou com raça, determinação, mas a verdade é que o Criciúma é um clube mais estruturado, de um centro mais estruturado e bem melhor. Agora o Real foca suas atenções no Capixabão, já está classificado previamente para o hexagonal. Enquanto isso, São Mateus mudou de técnico pela terceira vez. Cássio, que era assistente de Vevé na Desportiva, assume o comando. Vevé fica como coordenador técnico. E vem um time que seria a base do Cachoeira para a Série B do Capixabão 2015, comandado por Orlando da Hora, o empresário, mais um na vida do São Mateus, para disputar o chamado quadrangular da morte. São Mateus quer adiar o seu jogo do próximo dia 28 de março para o dia 1º de abril, exatamente no dia da mentira. E o Linhares joga neste sábado, jogo decisão contra o Vitória, às 3 da tarde no Campo do América. Enquanto o Vitória já tem um time que pelo menos vem sendo repetido dentro da competição, ganhando entrosamento, o Linhares não consegue repetir a mesma base. E o técnico Aridelson Bianchi está cheio de problemas e cheio de improvisações. Com isso, o lateral direita Cássio vai jogar de zagueiro. O ala esquerda Murilo vai jogar no meio-campo. Iago deve ganhar uma posição no meio-campo, um jovem que chegou recentemente de Aracruz no lugar de Paulo Roberto. Paulinho é dúvida, entre outros problemas, né? Caio não joga, Brum está suspenso, também não joga, e o Gugu também está suspenso. E atenção, depois do coletivo que foi realizado agora hoje à tarde, Aridelson ainda vai definir oficialmente a equipe, mas o mais provável é que entre em campo com esse time que está chegando aqui agora, o Gustavo no gol, o Wilker na ala direita, Cássio, Wagner e Nairo complementando o setor defensivo. No meio de campo, Alemão, Adriano, Iago e Murilo. Mais avançados, Zé Augusto e Paulinho Pimentel ou Suel, caso Paulinho não possa jogar. A torcida realmente tem que apoiar o time diante de tantos problemas. É com você, Cláudia. Tem que ter muito apoio mesmo, né, Altemar? Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver. Toma posse a nova diretoria do Conselho dos Idosos aqui no município de Linhares. Um instante só, nós já voltamos. Tomou posse na tarde desta quinta-feira na Casa dos Conselhos, no centro de Linhares, a nova diretoria do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa para o próximo biênio. Os novos membros do Conselho foram apresentados na tarde desta quinta-feira. Eles serão responsáveis por fiscalizar e controlar as políticas públicas para o idoso no município de Linhares pelos próximos 2 anos. A cerimônia de escolha da nova diretoria aconteceu na Casa dos Conselhos, no centro da cidade, e contou com a presença de todos os membros. A presidente eleita foi Roseli Riso. O vice-presidente escolhido foi Nelson Couto. A função de secretária do Conselho do Idoso estará a cargo de Dulcineia Batista Guimarães. O Conselho se reúne sempre às segundas quintas-feiras de cada mês.
Na composição do Conselho atuam representantes do poder público, da sociedade civil e organizações ligadas aos direitos dos idosos. E para falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, nós recebemos o ex-presidente, né? Está passando o bastão agora, o senhor Paulo Eustáquio Novaes Lima. Tudo bem, seu Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Nesses 2 anos aí de trabalho à frente do Conselho, muitos desafios? Muitos desafios. Nós tentamos implantar, atender ao Ministério Público, atender às demandas de denúncia, fazer fiscalizações em empresas de ônibus, em casas de abrigos de idosos e entidades que trabalham com idosos. Agora, tudo para garantir exatamente esses direitos, né, seu Paulo? Tudo para garantir os direitos da pessoa idosa, além de outros direitos ainda que tem, que conforme o formulário que vai ser distribuído hoje na posse da nova diretoria. Da nova diretoria. Pois é, a nova diretoria assume, né, os novos conselheiros desse Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, fazendo esse trabalho, como disse o seu Paulo. O Conselho existe há quanto tempo no papel? No papel, ele foi fundado pela Lei 2432, de 28/6/2004. Ou seja, há 11 anos. Há 11 anos, mas foi revogado por outras leis em 2007, e quando foi em 2012 é que foi estabelecido a lei dos direitos da pessoa idosa, a lei 3.215. Agora, seu Paulo, o que faz exatamente o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa? O Conselho da Pessoa Idosa é um órgão praticamente fiscalizador. Ele verifica entidades, empresas de ônibus, é um conselho que faz repasse de recursos. E esses recursos só são aplicados com a aprovação do Conselho também, Com né? a aprovação do Conselho, justamente é a Assembleia do Conselho que faz a aprovação. Então, tem certas limitações, que obedece também a uma lei criada pelo Conselho, que o dinheiro não pode ser fornecido de qualquer maneira. Tem que obedecer uma série de regras, tem que estar filiado ao Conselho e elaborar um projeto e dizendo para que essas verbas. Perfeito. Existe uma lei existe uma lei que é a resolução número 3, que determina como é que essa verba é concedida. Perfeito. Agora, aqui em Linhares, são quantos membros que fazem parte desse conselho? São 22 membros. E as reuniões acontecem quando e onde? Acontece em toda última quinta-feira, segunda quinta-feira de cada mês. Cada mês, toda segunda quinta-feira, cada mês tem a reunião do Conselho. A reunião do Conselho. Dos Direitos da Pessoa Idosa. Qualquer pessoa pode participar, né? Qualquer pessoa, inclusive, seria interessante que os idosos participassem do Conselho e tomassem conhecimento das decisões que são tomadas lá dentro do Conselho. Seu Paulo, na sua avaliação, como é que estão aí os direitos da pessoa idosa? A gente sabe que o Estatuto do Idoso é um divisor de águas hoje, o idoso é amparado por inúmeras situações, mas o próprio idoso às vezes não tem conhecimento desses direitos. Aqui em Linhares, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é porque os idosos têm pouco conhecimento sobre os direitos que eles possuem. Então, é muito pouco que eles sabem sobre ônibus, que eles sabem, além de direito de preferência e atendimento ao banco. Entre outras coisas, né? Em qualquer estabelecimento de atendimento público, o idoso tem que ter um cachê que tem preferência do idoso. Agora, nesse período de 2004 para cá, algumas conquistas já foram alcançadas, né? Dá para comemorar muita coisa? Dá. Em 2000, tem empresas que doam recursos para o Conselho. E esses recursos têm que ser aplicados. Inclusive, nós temos a verba que já foi doada por uma empresa e nós temos que fazer a distribuição dessa verba para as entidades,
que são cadastradas perante o Conselho. São filiadas ali, né? Tem entidades que são filiadas ao Conselho. Então, nós estamos abertos. Tem uma resolução que diz quais são os itens necessários para que a empresa seja cadastrada perante o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Bom, seu Paulo, agora que o senhor está passando o bastão, o que desejar para o novo presidente desse conselho? Eu desejo que ele seja um conselho ativo e atuante e que convide as entidades, aos membros das entidades a participarem das reuniões, para que todos fiquem sabendo o que ocorre dentro do Conselho. É importante estar participando lá, É importante que haja participação de todos. Perfeito. Quero agradecer muito a presença do seu Paulo Eustáquio Novaes, esteve à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa nesses 2 anos, né, de 2013 para cá, agora está passando o comando para um colega que vai tocar esses trabalhos nesse biênio 2015-2016, e a gente torce para que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa consiga realmente conquistar muitos outros benefícios para que realmente o idoso seja respeitado, tenha os seus direitos assegurados na nossa sociedade, não só em Linhares, como em todo o Brasil e em todo o mundo. Esta edição do Sim Notícias está terminando, nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista e as nossas reportagens nas redes sociais, no Facebook, ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.